Oi mamães e papais, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais comentados aqui na Maternity Coach quando a gente faz um treinamento de sono para um bebê, que é como fazer para tirar as mamadas de madrugada. Geralmente a criança que acorda a cada meia hora, 40 minutos ou uma hora, aquela criança que não sustenta o sono, ela tem alguma associação. E quando essa associação é de precisar do peito da mãe para mamar e voltar a dormir, aí é que o negócio fica mais difícil ainda. Eu sou a Michelle, consultora de sono aqui da Maternity Coach, então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa para entender é se o seu filho já está preparado para não mamar de madrugada. Normalmente, os pediatras liberam o desmame noturno total a partir dos 6 meses depois que a criança começa a comer sólidos e aceita bem esses sólidos. Antes disso, dos 4 aos 6 meses, é recomendado que a criança mame de 1 a 2 vezes de madrugada e antes dos 4 meses que seja oferecido leite em livre demanda. Então, o nosso vídeo de hoje é para crianças acima de 4 meses que estão acordando mais do que 2 vezes de madrugada ou para crianças de 6, 7 meses que já têm alimentação sólida toda completa e mesmo assim ainda acordam diversas vezes e precisam mamar um pouquinho no peito da mãe só para voltar a dormir. Então, a primeira coisa é reforçar a alimentação durante o dia. A criança, obviamente, não tem fome de hora em hora, mas se a gente tiver, isso é mais para o coração da mãe, se a gente tiver certeza que seu filho não está acordando por fome, certamente esse desmame noturno vai ficar um pouquinho mais fácil. Se você tiver ajuda, o que eu recomendo é que em alguns despertares outra pessoa atenda o bebê. Vai ficar um pouquinho mais fácil para que ele entenda que não vai ter o peito naquele momento de madrugada. Então a mãe pode fazer essa redução gradualmente. Por exemplo, uma criança que acorda de hora em hora. A mãe vai num despertar perto de 10, 11 da noite, depois num despertar perto de 3, 4 da manhã e oferece o peito nesses momentos. Nos outros despertares, outra pessoa vai acolher a criança e vai fazer com que ela volte a dormir, com colo, carinho, conforto, sem deixar chorar, sem deixar no berço. Eu acho que para o coração da mãe também, saber que ela está sendo acolhida, que tem alguém ali confortando aquela criança, fica muito mais fácil de fazer o desmame. Se a criança aceitar a chupeta ou pegou a chupeta, fica um pouco mais fácil porque existe também uma necessidade de sucção não nutritiva muito forte, que é a fase oral, que vai mais ou menos até os 18 meses. Se a criança tem um objeto de transição, uma naninha, também fica um pouquinho mais fácil da criança ter alguma coisa para se confortar na cama. E, por fim, não existe milagre. É um processo difícil, principalmente quando os pediatras pedem para fazer esse desmame. Algumas crianças estão, por exemplo, acima do peso e os pediatras pedem para fazer esse desmame. Não é um processo fácil, mas você pode escolher outras ferramentas de conforto para acalmar o seu bebê. Principalmente no comecinho da noite, é aí que você tem que começar o aprendizado dele a perder essa associação de peito. Então, se a criança não entra no sono no começo da noite mamando, a necessidade dela de mamar de madrugada vai ser naturalmente melhor. E nós acreditamos que, pela nossa experiência aqui, que mais ou menos em 1 semana a 10 dias, essa associação ela já fica bem mais fraca. Então, a criança vai aos pouquinhos aceitando e não é algo que ela vai chorar e sofrer por meses. Geralmente, de 1 semana a 10 dias, vocês já conseguem um grande resultado. Então, isso pode ser feito gradualmente, então os pais podem revezar durante a madrugada para atender a criança. Se a mãe não tem ajuda, não tem problema, você vai acolher o seu bebê, vai pegar no colo, vai confortar, vai ninar, vai fazer dormir de outra forma, que ele vai conseguir aprender da mesma forma que ele aprendeu que ele precisa sugar o peito para dormir. Ele tem todas as condições de aprender uma nova forma de dormir e se tiver condição de outra pessoa atender, esse processo vai ficar um pouco mais fácil. Não existe milagre, então não é um processo tranquilo, muitas vezes a criança chora e protesta, mas tem que ser um choro atendido, vocês conversando com a criança, explicando, mesmo que ela seja pequenininha, falando que está na hora de dormir, que vai ter
alimentação depois, que agora não é hora de mamar, e aos pouquinhos, se você conseguir manter a calma e ter bastante paciência, eu tenho certeza que você consegue. E fixe bem a sua energia, a sua concentração nesse comecinho de noite. A criança que não entra no sono mamando, ela perde a associação de precisar sugar o peito para dormir com muito mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço para vocês assinarem o canal, clicarem aqui no sininho para serem notificados dos novos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário pra gente, tá bom? Um beijo!